Boa noite para todo mundo. Boa noite. Rômulo, boa noite. Gui Fresarim, boa noite para você também. É isso aí. Como é que estão as coisas aí em Recife? Manda notícias, viu? Um beijo, um abraço aí para tua família. Quem mais tá entrando? Fala, Gui. Boa noite, cara. É, Israel, mais uma live. Vambora. Ó, o Davi. Davizinho já entrou aí. Muito bom nesse friozinho de São Paulo. Ó o meu amor aí também, Pambianco. Ó, galera, segue aí, ó, @Pambianco. Não deixa de receber as instruções dessa mulher sábia aí. Vandinho, forte abraço, Vandinho, como é que você tá? Saudades de Vitória, hein? Saudades de Vitória. Conta aí como é que estão as coisas por aí também, Vandinho. Pessoal, daqui a pouco vai entrar aqui um amigo meu, Davi Miranda, ele já deve estar online aí, daqui a pouco ele vai chamar a gente aqui. Davi Miranda Neto. Vai ser muito boa essa live aqui, falando um pouco do legado, falando um pouco da história da Igreja Deus é Amor e também daquilo que Deus está fazendo nessa nova temporada por lá. Tem muita coisa boa vindo nessa próxima 1 hora aí. Nini Nicole, beijo pra você também, viu? Obrigado pelo açaí de hoje. Aqui, ó, pra todo mundo. Aqui, ó. Segue lá. Segue lá, Pambianco. Cadê aqui, ó? Vamos lá. Davi Miranda. Davizinho. Cadê? E aí, Cezarzão? Fala, Davi. Como é que você tá, cara? Tô bem, e você, cara? Eu tô na varanda, tô com frio, mas tô bem. Eu tô na minha varanda também. Cara, deu uma piada forte aqui em São Paulo, hein? Deu, cara. Eu prefiro esse tempinho assim, né? Em São Paulo, Pô, terra. Prefiro o friozinho assim, porque você tá com frio, você põe uma blusa. Tá muito calor, você fica ligando o ar, enfim. Prefiro um friozinho assim, é a minha preferência, né? eu E como também, é que cara, eu tá, também. como é que tá lidando com a E aí, quarentena? como é que é? Desculpa, cortou. Como é que tá lidando com essa quarentena aí? Cara, casa, saindo pra cá. Aliás, eu tô que nem cachorro, sabe quando, tipo, fica feliz de sair de casa? Tipo, qualquer coisa que eu tiver que fazer na rua, eu sou o primeiro a levantar a mão e falar, deixa que eu vou. Então, estamos aqui, cara. A gente está trancado, né? O máximo possível, evitando aglomeração, aquela coisa toda, indo só para. Estou fazendo fisioterapia da coluna, né? Que eu travei a coluna daqui 2 semanas atrás e passei malzão, fui para o hospital, precisei ficar internado. E, cara, fisioterapia só, tô saindo para fisioterapia, mercado e acabou. Tá Não tô certo. por aí. E você, como é que tá? Ah, eu também acho umas desculpas para dar umas escapadas de vez em quando, né? Tomando toda a precaução, muito álcool em gel, mas a sanidade mental grita, né? Você tem que dar uma saída de vez em quando, mas estamos aí, cara, estamos sobrevivendo aí e fazendo essas lives, culto online, enfim, tudo que é possível aí para levar o evangelho a gente tem feito, né? Boa, é verdade, é verdade. Vocês estão indo para o escritório da igreja ou vocês encerraram lá? Como que vocês Tá, fizeram? tá, tá vazio o escritório, aí eu aproveito essa oportunidade, de vez em quando eu dou um pulo lá, né? Trabalho de lá. Tem um prédio inteiro só pra mim lá, então de vez em quando eu dou um pulo lá porque ficar só em casa é complicado, né, cara? Boa, boa, é. Eu dou uma passadinha na igreja também, mas bem de vez em quando. Até porque a PAN aqui, ela é grupo de risco, né, cara? Por conta do processo todo de transplante, tratamento. Então a Sim. gente evita ao máximo aí, enfim, qualquer tipo de possibilidade de contaminação. Mas estamos bem, graças a Deus. Os primeiros dias aqui eu ganhei um apelido novo, cara. Ah, é? É, a minha Qual que esposa, é? a minha esposa me apelidou de José do Egito. Eu Ah, fui é? no,
meu amigo. Eu comprei, cara. Eu comprei ó, eu tô com comida desde o começo da quarentena. Foi dia 23 de, 23 de março. Eu tô com Tá, comida até. Acho que tem parece, mais umas 2 semanas, acho que dá pra comer ainda. tá preparando para tempos de fome. Mas tem que ficar ligeiro, né, cara? Pô, ninguém sabia o que ia É, acontecer, cara. é verdade, cara. Não, é um tempos caóticos, cara. Eu tenho assim, cada dia eu penso um pouco sobre isso e cada hora eu fico pensando em alguma coisa, assim, o que que Deus está falando pra gente, né, cara? Eu acho que isso tem sido a minha oração, assim, Senhor, o que que você tá falando pra gente como igreja? O que que você tá falando pra gente como humanidade? O que que Deus tá falando, cara? E eu sinto, assim, um momento, eu tô tranquilo, cara, eu me sinto muito tranquilo, apesar de todos os pesares, né? Eu sou de finanças, eu sei que as consequências econômicas vão ser drásticas, vão ser muito fortes. Mas ao mesmo tempo eu tô muito em paz com Deus, cara. Eu sei que Deus está no controle, eu não sei, não posso falar o que que vai acontecer, mas eu sei que vão vir tempos muito difíceis aí, como a gente já tem vivido. Mas apesar dos pesares, assim, Deus tem me dado uma paz muito grande nesse momento, cara. Então, eu não sei, eu sei que algo de bom ele vai extrair disso. Eu acredito numa evolução da igreja brasileira como um todo, no sentido de essência, cara. Eu acho que a igreja vai voltar às suas essências, o que que significa ser igreja, o que que significa levar o evangelho, e vai se reinventar, porque a necessidade é a mãe de todas as invenções, né? Então, agora a gente vê as igrejas correndo para colocar seus conteúdos online, correndo para se reestruturar e viver e sobreviver esse tempo, né? Então eu enxergo essas coisas assim. Mas isso tem sido a minha oração. Senhor, o que que você está falando para a gente? Nem sempre é claro, né, o que ele está falando. Às vezes a gente vai entender só lá na frente, ou às vezes a gente nunca vai entender nessa vida, né, cara? Aham, concordo. E eu acho também que é um momento, cara, da gente voltar para um. Ou, não diria nem voltar, porque nem todos saíram, mas um momento da gente se atentar para algo que a gente precisa focar muito dentro da igreja, que é a questão do cuidado pessoal com vidas, né? No olhar no rosto. Eu te falo porque aí, ó, Olha o boa, Kriegner. Krigner. Cara, eu tô com as minhas costas zoadas, Krigner. Eu não posso ficar fazendo esforço. Então, eu provavelmente no próximo Supra-Sumo eu não vou fazer aqueles exercícios, cara. Mas vou dizer que eu tô num processo aqui para bater o da vizinho aí na próxima, viu? Não nessa, na outra. Cara, te falar que depois dessa quarentena não vai ser muito difícil ganhar de mim, não, cara. Essa última semana aí, acho que se eu fiz exercício uma vez foi muito, viu? Tá difícil, cara, tá difícil. Treinar em casa não tá rolando. É, Mas aí, ô, Davi, eu creio que é uma oportunidade para a gente fazer uma releitura do cuidado individual, sabe? De um sim, cuidado mais próximo. Eu tô vendo assim, cara, eu pastorei uma das áreas que eu cuido lá da igreja, são os voluntários, né? E a gente, por muito tempo, cara, a gente sempre, assim, debateu sobre como a gente poderia fazer para ter, tipo assim, cara, alguma coisa com os voluntários que fosse além da execução da tarefa, né? E ao longo desses últimos anos a gente vem implementando algumas ideias, a gente vem melhorando, a gente fez assim, cara, tipo, a gente foi se reinventando mesmo. Só que eu nunca senti que era uma coisa que tinha ainda atingido o alvo 100%, sabe? Tipo, eu sinto que a gente estava conseguindo trilhar para o caminho certo e com essa quarentena a gente migrou, cara, tudo para reuniões online. Todos os ministérios da igreja, áreas executivas, que são os voluntariados, todos os links, tudo online. Tudo via Zoom, tudo rolando. E, cara, para mim foi uma descoberta muito interessante, porque a gente já tem praticamente certeza que depois desse processo todo de quarentena, a gente vai permanecer com essas reuniões num processo de acompanhamento e discipulado mais próximo, sabe? É como sim. se, cara, na primeira semana, cara, é como se tivesse tocado no coração, tipo, e veio assim, é isso. Tira o proveito dessa situação, encara isso como uma mega oportunidade
de poder adicionar para dentro do voluntariado lá da igreja, cara. Então, a gente já está conversando sobre como que vai ser o pós, né? A gente já está mirando aqui a saída desse negócio. Então, eu queria muito encorajar todo mundo que está assistindo aqui, independente, cara, se você é da Zion Church, de outra igreja, da Igreja Deus é Amor, eu queria muito falar para você, aproveita essa temporada de quarentena, aproveita esse tempo para você conseguir extrair, né, uma mentalidade e estratégias e conhecimento enfim, aproveitar isso para você sair dessa quarentena muito melhor do que você entrou. Claro que tem todas as outras áreas aí para a gente olhar também, ministério, estudos, intimidade com Deus, família e tudo mais, mas eu queria dizer aqui, cara, tipo, aproveita isso para você se reinventar. E eu declaro criatividade sobre vocês em nome de Jesus. Amém. Amém. Cara, deixa eu apresentar aqui você. Bom, deixa eu ver aqui, cadê? Sumiu. Você tá aí? Tô aqui. 3, 2, 1. Voltou. Seguinte. Vem cá, dá oi. Vem cá, dá oi. Vem. Minha filha tá com vergonha aqui. Cara, o Davi, ele faz parte da igreja pentecostal, Deus é amor. E ele é neto do Davi Miranda, o fundador, né, dessa igreja, uma igreja que se moveu e se move muito em sinais e maravilhas, né, e tem passado por um processo de transformação, tanto pessoal quanto dentro do ministério. Tem algo incrível que Deus está fazendo, e eu conheci ele há uns 2 anos atrás, né, Davi? Mais ou menos isso. Uns 2 anos atrás, a gente acabou tendo uma reunião lá no prédio da IPDA e a gente se conectou, passou um tempo, a gente começou a fazer parte de um grupo de mentoreamento junto com o Theo Hayashi e a gente foi para Israel junto, né, ano passado, foi uma viagem também muito Foi incrível. boa. E, cara, a gente está aqui hoje para bater um papo sobre toda essa história que carrega, né, o legado que tem a Igreja Pentecostal Deus é Amor, aquilo que o Davi carrega também. Então, se você tiver perguntas, se você tiver algo que você quer conhecer um pouco mais profundo, manda aqui mensagens, a gente vai trocar uma ideia, a gente vai bater um papo sobre tudo isso. Eu quero muito poder absorver essa história de legado aí, cara, que você carrega. Eu sei que muitas pessoas devem falar isso para você. Aquilo que o teu avô construiu foi algo incrível, é algo muito, muito incrível e grandioso. Mas, cara, eu quero declarar sobre a tua vida também, Davi, que você é o cara que está também transicionando para essa nova geração e Deus também tem algo para fazer de maneira bem específica através de você. O teu avô fez foi incrível, mas aquilo que você vai fazer também, as próximas gerações vão olhar e vão falar, cara, foi incrível também. E eu declaro isso na tua vida, cara, em nome de Jesus. Amém, mano, eu recebo. Conta pra gente, cara, um pouco da história da igreja Deus é Amor. Conta um pouco do legado, do sobrenatural, um pouco daquele bate-papo que a gente teve lá o dia que eu fui lá visitar, que você me mostrou aquele como é que chama aquilo, cara? Não é um mural, mas é um memorial, como se fosse. Memorial. Ali na igreja. Conta um pouco disso, cara, porque eu queria também orar por cura aqui durante essa live. Amém. Vamos deixar fluir aqui. Glória a Deus. Cara, aquele memorial, eu considero ele um símbolo da própria Deus e Amor, cara. Quando eu olho para Deus e Amor, conhecendo tudo que eu conheci, eu nasci e cresci dentro dessa igreja e o estacionamento da igreja foi o meu quintal de casa, né? Quando eu era criança e né, jogava bola lá com bola de papel, a gente pegava durex, fazia bola de papel e jogava bola no estacionamento, mal puxando de orelha dos meus pais. Então, cara, eu conheço essa igreja como poucos, porque eu sempre vivi isso, né? Pouco tempo da minha vida eu não estive na igreja. E, cara, quando eu olho para a igreja e para a parte administrativa, para a parte do seu alcance e tudo mais, eu olho para a Igreja Deus e Amor, eu vejo aquele memorial de milagres, porque a Igreja Deus e Amor é um milagre. Ela ser o que ela é hoje é um milagre de Deus, né? O meu avô, para quem não sabe, ele era um católico muito ferrenho, ele deveria ter uns 20 santos no quarto dele, antes de ele se converter a Jesus.
e ele teve um encontro com Cristo. Deus chamou ele, estava caminhando numa calçada um dia, e ele passou na frente da igreja. Tenho quase certeza que é uma Assembleia de Deus, é que ele não falava qual que era. E ele sentiu um chamado, entrou dentro da igreja e aceitou Jesus ali, teve um encontro com Cristo ali. Foi um chamado muito específico. Ele começou pregando a palavra na Praça da Sé, na voz, na garganta. E começou ali pequeno, e depois alugou um salão, e depois começou a alugar programa de rádio para pregar o evangelho no rádio também. E quando foi ver, ele ficou um tempo, né? Ficou 2 anos custeando a igreja e tudo mais, até que chegou um momento que Deus decidiu expandir a questão. E a coisa começou a acontecer, e quando foi ver, foi conquistando pessoas e ganhando almas, e Deus tinha um chamado na vida dele que era de milagres e maravilhas. E a grande sacada... O começo foi assim. Cara, eu não sei, eu acho que foram, se eu não me engano, foram 7 anos que ele orou para receber esse dom de milagres e maravilhas. E a grande sacada, a igreja começou a explodir porque ele foi muito inovador. A gente fala hoje sobre conservadorismo e inovação. O meu avô foi um grande inovador, cara, porque a igreja começou a crescer quando ele começou a colocar testemunho na rádio. Pessoas que haviam sido curadas, ele começou a colocar na rádio, e isso começou a chamar atenção, e as pessoas começaram a ir na igreja. E a grande explosão da igreja foi uma das épocas mais difíceis que ela passou. Meu avô já tinha ganhado uma notoriedade, já estava sendo conhecido ao redor do Brasil. Ele fez uma concentração no Rio de Janeiro para mais ou menos umas 20 mil pessoas num estádio pequeno. Eu não sei qual que é o estádio, eu não lembro. Eu nem estava vivo na época, mas eu já ouvi falar desse relato. E houve um grande tumulto, tinha muita gente. E pessoas se machucaram, outras pessoas morreram até mesmo nesse tumulto, e a imprensa caiu matando, cara. A imprensa queria destruir a igreja, né, começou a atacar e saiu em manchete e tal. A igreja rolou um tumulto e aí, tipo... Rolou um tumulto. Aí acabou a concentração por conta do tumulto e tal, e a imprensa caiu matando e tudo mais, queria destruir a igreja e tal, e foi nessa época que a igreja explodiu. Por quê? Porque ganhou exposição, a própria imprensa quis matar a igreja, acabou expondo a igreja explodiu. Deus transformou a maldição em bem. Exato, foi exatamente o que aconteceu. Então, quando eu vejo hoje a gente com 20 mil templos no Brasil, quase 100 países ao redor do mundo, eu falo, cara, meu avô não era capaz disso aqui. Isso aqui é Deus puro, né? Então, eu olho para a igreja hoje, a gente vê a mão de Deus em todo momento, cara. Em todo momento Deus esteve com essa igreja veio do coração de Deus, né? Então, quando eu olho para isso, especialmente quando eu olho para a minha vida desde 2013, que foi quando eu tive um encontro com Cristo, né? Eu sempre falo que pessoas olhando de fora, o Davi Miranda Neto, é muito óbvio que eu estaria na minha posição que eu tô. Mas eu sou a pessoa menos óbvia de estar onde eu estou. Por quê? Porque eu nasci dentro da igreja, cresci vendo milagres e maravilhas, cresci vendo pessoas aceitando a Jesus. Eu cresci dentro do evangelho, mas eu não conhecia Deus. E eu sempre fui uma pessoa que eu queria outras coisas, eu não queria igreja. Eu queria jogar futebol, como eu já falei para você, depois eu entrei no mercado financeiro e tal. Eu fugi da igreja até não dar mais. Até o dia que Deus chegou e se manifestou a mim, eu tive um encontro com Cristo. Aí depois do meu novo nascimento, sim, aí Deus começou a me direcionar e me guiar, me chamou para a igreja num sentido profissional. E agora um chamado ministerial. E todo esse processo, Deus vem me mostrando essa visão da igreja, cara. Vem me mostrando aquilo que ele já fez e tudo mais. Até mesmo antes do falecimento do meu avô, Deus preparou tudo, cara. Meu avô, ele fundou a igreja e ele cuidava basicamente de quase tudo. Aí chegou uma época que ele começou a delegar algumas coisas e abrir mão de outras e tal. E em 2015, quando ele faleceu, ele já não cuidava de mais nada administrativo. Então Deus, ele foi fazendo a limpa no administrativo, ele foi alinhando as coisas, ele foi colocando as pessoas certas, foi trazendo tantas outras pessoas ali para ajudar, para dar continuidade. Quando meu avô não tinha controle de absolutamente mais nada administrativo, Deus recolheu ele. Aí quando eu estou passando esse meu processo de conhecer a Deus, e Deus está me dando essa visão de tudo, da igreja, aquilo que já havia sido feito na igreja e tudo mais, Deus começou a me mostrar que quem cuida da igreja é Ele, não era meu avô. Né? Então, eu passei por um processo muito grande para chegar onde eu estou, para que eu consiga ver o que Deus está fazendo. Né? E foram, o que você falou, 57, a gente vai fazer 58 anos em junho agora, que foram tempos muito gloriosos.
Mas a gente começou esse ano agora, o Regenere, a gente começou com 21 dias de oração e jejum, pedindo a visão de Deus para esse ano de 2020. E o que Deus me mostrou foi a glória passada. Ele me levou numa visão fechada que eu tive aqui mesmo na minha varanda onde eu costumo orar. Ele me levou em espírito, como se eu flutuasse em cima do povo, assim, no antigo templo. O templo estava lotado, um culto acontecendo, meu vô numa cabine blindada, para quem não sabe, ele pregava numa cabine blindada por já ter sofrido uma tentativa de tiro, né, em cima do púlpito. E eu passava em cima dessa igreja, eu sentia aquela glória de Deus manifesta, um negócio espetacular, uma presença palpável de Deus, aquela glória magnífica. E foi isso, essa visão que Deus me deu. Mas o que eu entendi dessa visão é que se Deus está mostrando a glória passada, a visão para ele, para esse ano e para os próximos anos, é derramar uma glória futura. E as promessas de Deus, não apenas nessa experiência que eu tive com ele, são muito grandes, cara. São muito grandes. Eu acredito de todo o meu coração que aquilo que a gente já viveu como igreja não foi o melhor está no futuro, porque Deus está prometendo e foi Deus que fez tudo isso e ele continua com essa igreja, né? Então, eu vejo isso, cara, eu vejo momentos e etapas na igreja que Deus fez e para cada momento ele levanta uma pessoa, para cada momento ele vai agindo de uma forma diferente. E eu me apego muito a não apenas relatos bíblicos, mas grandes líderes falam, né? O passado de Deus é o seu maior inimigo do futuro que ele tem preparado para você. Então, eu acho que eu vejo dessa forma, cara. Eu estou olhando para o passado com grande felicidade do meu coração por tantas vidas que já foram alcançadas nessa igreja. Mas hoje eu olho para o futuro porque eu sei que Deus tem muita coisa para fazer nessa igreja. E aí que entra o Regenere, que eu acredito que é o nosso caminho para o futuro, né, cara? Essa é a forma como eu estou enxergando a igreja hoje. Boa. Você falou uma questão agora aí que o teu sucesso passado. Eu aprendi essa frase que você falou de uma outra forma. Eu aprendi assim: o teu sucesso passado, ele pode ser o teu maior tropeço no futuro. O que que é isso? É você ficar tão embriagado na tua conquista do passado Sim, que você esquece de avançar para frente, de inovar, de se reinventar. E quando eu falo de se reinventar, não estou falando de reinventar a palavra, não estou falando de reinventar, não é isso. Não estou falando, eu estou falando de você se reinventar porque as gerações, elas mudam, elas transicionam. A sim, forma de comunicar também é diferente hoje. A forma de você comunicar hoje, por exemplo, na época do teu avô, se tivesse um coronavírus da vida, ele não teria esse recurso disponível. Então, as é, pessoas estão se reinventando, tá vendo live para tudo quanto é lado, o pessoal está propagando o evangelho, falando a verdade. Então, é, é, é uma frase, cara, que eu guardo muito comigo e eu acho que é muito importante a gente ter isso muito claro no nosso coração. Nós precisamos dar honra, sim, a tudo aquilo que aconteceu no passado, reconhecer o agir de Deus, o poder de Deus, honrar aquela presença, mas também não ficar tão preso lá atrás, embriagado, que você não sim. consegue continuar avançando, né? E eu sei que você falou agora um pouco do Regenere. Cara, talvez tenha uma galera aqui na live que assim, você talvez não sabe o que é o Regenere. Queria que você, Davi, compartilhe um pouco aí o que é o Regenere. Eu sei, a gente já conversou sobre isso. Queria dizer aqui, cara, publicamente, eu já falei isso no privado para você, mas eu falo publicamente. Cara, você, assim, tem as minhas orações nisso. Você pode contar com Amém. isso. Eu creio naquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Eu creio que Ele está te levantando para você levar em frente esse legado que é muito poderoso, mas numa nova versão, você entende? Sim. E eu sei que às vezes tem pessoas que não concordam, que discordam. A gente nem vai entrar nesse ponto aqui, porque não é nem o X da questão. Mas eu queria, cara, que todo mundo aqui soubesse disso também, que publicamente eu tenho orado por você, tá? Eu tenho sustentado isso daí que Deus está fazendo desde aquele dia que a gente conversou aí, cara. Glória Eu, a Deus, irmão. eu me lembro disso e eu queria falar isso publicamente. Mas conta um pouco pra gente aqui o que é que tá rolando aí. Cara, o Regenere, primeiramente, não é iniciativa minha, né? Foram 3 vezes que Deus falou comigo especificamente sobre trabalhar com jovens. Primeiro ele me falou sobre um evento, depois sobre um projeto e depois sobre uma cultura baseada no amor e graça.
Acho que uma das coisas que mais me incomoda dentro da Deus e Amor é pessoas não falam sobre a graça e sobre o amor de Deus, sendo que o nome da igreja, Deus é amor, né? Isso é uma coisa que me incomoda muito. Outra coisa que eu comecei a identificar em paralelo com esses chamados de Deus, muito claros para mim, muito facilmente reconhecíveis, é quando a gente olha para o nosso público. A gente vê 99% do nosso público é adulto ou idoso. A gente tem 1% de jovens. Cara, isso é uma igreja enferma. Essa é uma igreja que está fadada à morte, literalmente. Né? Se continuar do jeito que está, daqui 20, 30 anos, a gente não vai ter mais igreja. Mas essa questão não é nem o que mais me preocupa. O que me preocupa é por que é que a gente não está falando com jovens. O evangelho não é atraente para o jovem? Tem 1%? 1%. 1%. O último censo, a gente tem 1,8 milhões de membros com 20 e poucos mil jovens. Isso é um pouquinho mais de 1%. Né? Então, quando eu comecei a olhar isso, eu falei, cara, o problema não é o evangelho. O evangelho fala com jovem, com adulto, com criança, com idoso. O evangelho fala com todo mundo, porque o evangelho fala com pecadores e todos pecaram. A questão é linguagem. A questão que a gente está falando de pessoas estarem presas ao passado, não é questão que elas estão presas àquilo que muitos chamam de doutrina. Pessoas estão presas a usos e costumes. E usos e costumes vão sempre mudar, até porque Jesus não usava a roupa que a gente usa hoje, Jesus usava barba, coisa que na nossa igreja é tida como um pecado, como claramente não é pela Bíblia. A Bíblia não condena a barba, muito pelo contrário. Na época de Jesus, quase todo mundo usava barba. Então, essa questão, cara, pega muito. E começou a fazer uma barreira para jovens que hoje têm informação. Você entra na internet aí e assiste o culto de qualquer outra igreja, se quiser, no seu celular. Então, à medida que as pessoas começaram a se informar, peraí, o evangelho costumes, né? Então, eu comecei a identificar essas questões e eu comecei a entender o que Deus estava falando. O que Deus está me chamando para fazer? Deus está me chamando para fundamentar essa igreja na palavra de Deus. Essa igreja tem uma grande qualidade, que é o que manteve ela viva até hoje. A nossa igreja busca muito a Deus. Isso é a nossa maior qualidade. A gente ora bastante, a gente jejua bastante. Essa cultura precisa permanecer, porque oração e jejum é bíblico. Jesus orou e jejuou. Agora, quando se dá um enfoque muito grande em usos e costumes, você está deixando, na verdade, as partes mais essenciais do evangelho de fora. E você deixa de comunicar com o jovem. Então, o Regenere é isso, cara. O Regenere, ele vem trazer a essência bíblica de conceitos, de princípios, de caráter, de amor, né? Se você pode resumir o evangelho em uma palavra, é amor. Amor a Deus e amor ao próximo. São os dois maiores mandamentos. Né? Então, a gente tem trabalhado nessa linha. Eu tenho, obviamente, mergulhado na palavra de Deus, porque eu sei a responsabilidade que é de trazer a essência da palavra. Eu preciso saber o que eu estou falando e eu não falo absolutamente nada que eu não sei. Né? Se eu tenho dúvida, eu vou lá na Bíblia, leio, pesquiso, ouço outros pregadores, vamos ver o que a palavra de fato está dizendo. E a grande coisa é que a Bíblia já falou isso há mais de 2 anos atrás. Deus falou, meu povo perece por falta de conhecimento da palavra. Então eu vejo muito isso. Pessoas que não conhecem a Bíblia estão acostumadas com uma cultura de 57 anos e acham que qualquer mudança está saindo da Bíblia. E não está. Né? Então essa é a tensão que a gente tem trabalhado. Muitas pessoas são contra. Eu, sinceramente, Deus já me vacinou contra haters e contra opositores ou contra fariseus. Eu já estou vacinado, cara. Fica tranquilo. Eu não me incomodo mais com isso, porque Deus já me vacinou. Eu sei que isso faz parte do meu chamado. Eu já esperava isso, na verdade. Né? Então, nesse sentido que eu tenho trabalhado. Eu tenho buscado expor o que a palavra de fato diz. Então, o meu desafio é como é que eu mantenho uma igreja buscando a santidade, que é uma grande qualidade que a gente tem, tirando religiosidade. Esse é o desafio que eu tenho nas minhas mãos para o Regenere. E o que eu sinto de Deus é isso, cara, honrar o passado e construir o futuro. Eu venho para falar com uma nova geração. Eu venho para levantar uma nova geração. Dificilmente os discípulos do missionário Davi Miranda de 1960 e 70 vão ouvir o que eu tenho para falar, porque eu nasci em 88. Né? Então, eu estou mais preocupado em levantar novos jovens, porque esse 1% é gritante, 1% de jovem na nossa igreja é gritante isso, então eu tenho que trabalhar com o jovem. E eu fui, nesse exato momento, chamado para falar com o jovem. Né? Então, esse é o desafio que eu quero, que eu tomei sobre a minha vida, que Deus colocou sobre mim,
E, cara, é um processo longo, difícil, ao mesmo tempo Deus vem trabalhando a minha paciência, o meu caráter, a minha capacidade de liderar. Deus faz ele todo esse trabalho simultâneo aí, ele sabe o que faz, né, cara? Muito bom. E também tem uma questão aí, Davi, que eu lembro que a gente estava conversando e você comentou sobre o fato de você não estar fazendo nada que não seja de acordo com os teus líderes também, né? O conselho da Sim. igreja, tal. Não sei como é que é o nome que vocês dão, a nomenclatura, mas não é, você não está num ato de rebeldia aí dentro também, querendo causar Sim. e virar um É, motim. a primeira coisa que eu fiz foi expor o problema para a diretoria. Eu falei, gente, qual que é o nosso problema? A gente tem 99% de adulto idoso e a gente tem 1% de jovem. Aí eu expus esse problema que eu estou falando para você. Eu falei, olha, muitas pessoas aqui não estão vivendo o evangelho genuíno. Muitas pessoas aqui estão julgando os outros só pela aparência física quando Deus julga o coração. Muitas pessoas aqui já deixaram o primeiro amor faz décadas, né? Então, eu expus, eu trouxe o problema para eles e eu falei, então eu não posso reclamar. Eu falei, eu dou minha cara a tapa porque eu sei que vão apedrejar quem trazer mudança. E eu tô sendo apedrejado, mas amém, cara. Porque o propósito que Deus colocou no meu coração, ele é maior do que opositores. Eu posso ter 10 milhões de pessoas me falando não, mas Deus está me dizendo sim. Então eu vou ouvir que Deus está me falando. E quando eu olho com olhos de fé, eu sei que Deus vai fazer, cara. Porque se a gente olhar com olhos naturais, é impossível mudar o rumo, uma cultura de uma igreja. Especialmente com a imagem que o Davi Miranda tinha. Ele tinha uma imagem muito forte. Tem pessoas que ainda vão continuar seguindo a ele. Ele já faleceu, cara. E eu falo, cara, ele foi um grande homem de Deus. Eu honro muito meu avô. Mas o nosso espelho é Jesus Cristo que vive. A gente está na Sexta-feira Santa. Ele morreu, mas domingo de Páscoa ele ressuscita. Né? Então, é isso que eu quero focar. Eu quero que pessoas voltem à sua essência do evangelho. Muitas pessoas já deixaram de viver o evangelho genuíno faz muito tempo, cara. Isso me incomoda demais, porque essa igreja é de Deus, a gente tem muitas qualidades e eu preciso abordar aquilo que poucas pessoas têm coragem de abordar, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Né? Então, é um chamado mesmo, cara. Não é uma iniciativa minha, não é uma loucura minha, por mais o quão louco eu sei que é o que eu estou fazendo, mas eu sei que eu estou respondendo a um chamado. Assim como Noé foi chamado de louco por 120 anos, quando ele construiu uma arca antes de chover, assim que eu me sinto às vezes. Cara, isso aí, você acabou de falar uma frase que você falou no começo, essa questão de você ouvir o chamado de Deus e você obedecer esse chamado. E eu queria puxar uma primeira pauta de oração aqui, Davi, que é Amém. que se você está aqui ouvindo essa live agora e você está sentindo no teu coração que você se desviou daquilo que Deus pediu para você fazer, talvez alguns anos atrás, talvez algumas semanas atrás, alguns meses atrás, talvez alguns dias ou algumas horas, não importa o tempo. Quando você falou lá no começo e falou agora, eu falei, cara, é agora. Vamos orar por isso. Eu queria orar por pessoas que de repente sentem no coração que não estão cumprindo aquilo que Deus pediu e de alguma forma a gente vai orar para que Deus venha agir de alguma forma, trazendo novos caminhos, recalculando a rota e recolocando aí pessoas à frente e conectando pessoas na vida dessas pessoas para cumprirem esse chamado. Vamos orar por isso? Vamos. Pai, muito obrigado por cada um que está assistindo essa live agora. Eu oro agora em nome de Jesus, pegando essa palavra que o Davi liberou agora, essa palavra de que ele está ouvindo a tua voz. E eu declaro, Senhor, que acima das vozes humanas, acima das pessoas ao nosso redor, que podem dizer várias outras coisas, algumas concordam, outras discordam, mas a tua voz prevalece. Eu chamo agora cada uma dessas vidas que estão assistindo e que por algum motivo vocês não estão cumprindo aquilo que Deus falou no teu coração. Você sabe com quem eu estou falando agora, porque o teu coração está começando a queimar, você está começando a lembrar dessas palavras. Eu declaro agora reconexões sobre a tua vida. Eu declaro novos caminhos sendo criados. Pessoas mandando mensagens, se conectando contigo para que a tua palavra seja completa, Senhor. Em nome de Jesus, a tua palavra não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada. Então, em nome de Jesus, que essas palavras elas sejam cumpridas, mas também existe um passo de fé de você que está assistindo aqui. Você talvez tomar algumas decisões
cruciais, você vai ter que fazer algumas ligações cruciais, você vai ter que talvez perdoar algumas pessoas que têm te machucado, você vai ter que fazer alguma coisa também, porque existe o nosso lado. E eu declaro você em ousadia agora, cumprindo com isso e fazendo a tua parte, porque pode ter certeza que Deus faz a parte dele em nome de Jesus. Amém. Amém. Davi. Amém. Senhor, meu Pai, eu peço que o Senhor visite essas pessoas agora, Senhor, e chama essas pessoas para os seus propósitos, Senhor, meu Pai. Nós sabemos que o Senhor está no comando de tudo, que o Senhor toque agora corações, Senhor, e acenda a chama no coração de pessoas, para que elas possam dizer sim para Ti, Senhor. E saber, Senhor, que isso vai custar, sim, muita coisa para elas, mas que o Senhor está com elas, trazendo respaldo, trazendo força, trazendo fé, Senhor Jesus. Que o Senhor direcione essas pessoas, inspire agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Davi, cara, conta um pouco dos milagres que você já viu acontecendo nessa questão aí do missionário, teu avô. Aquele memorial, deixa eu contar aqui, se você entrou agora na Igreja Deus é Amor aqui, que bairro que é ali, cara? Como é que é ali? É liberdade. Liberdade, ali perto do centro, ali, né? Perto Isso. do mercado municipal. Cara, aliás, deixa eu contar outro negócio. Eu trabalhei muito tempo na Anchieta, acho que eu já te falei isso. Eu morava na Zona Norte e, cara, eu passava todo dia ali na frente. Todo dia. E eu nunca tinha entrado ali, né? Eu sempre vi, cara, um prédio gigante. Na época eu não era nem crente, na verdade. E eu vi aquele prédio gigante, cara. E eu lembro do dia que eu entrei lá com você, que, cara, começou a me lembrar do tempo que eu passei ali na frente, né? E Deus começou a falar muito comigo sobre o fato de Ele falar alguns sinais com a gente e a gente talvez levar um tempo para entender algumas coisas. E Sim. aquele dia que eu entrei ali, cara, eu senti ali na entrada que vocês têm aquele memorial, tá cheio de muleta, tá cheio de cadeira de roda, bengala, tem até uns vidros que você falou que tinha uns tumores, uma parada assim, não é? Sim. Cara, tipo, para mim aquilo ali me marcou demais, porque eu creio no sobrenatural de Deus, na cura de Deus de maneira sobrenatural. Eu já vi, cara, umas coisas muito malucas também, de morto ressuscitar, cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, enfim. E eu queria que você contasse um pouco disso, cara, desse sobrenatural, até para a gente já emendar aqui e começar a orar por cura. Eu tenho algumas palavras de conhecimento também que eu queria liberar aqui. E, cara, conta um pouco sobre isso. Como é que foi crescer nesse ambiente? Cara, eu acho que tem, como tudo na vida, tem lado bom e lado ruim. O lado bom é que eu sempre tive fé, cara. Eu nunca pensei duas vezes se Deus existiu ou não. Nunca pensei. Desde criança eu sempre acreditei em Deus, sempre acreditei no Evangelho. Eu só demorei um pouco para conhecê-lo pessoalmente, né? Essa foi a grande virada na minha vida, quando eu deixei de tentar me relacionar com Deus dos meus pais, Deus dos meus avós, e me relacionei com o meu Deus, né? Que me chama pelo meu nome. Mas assim, ao mesmo tempo, cara, aquilo acaba virando normal. E isso é ruim, isso é negativo. Por quê? Porque a gente precisa identificar um milagre como algo, de fato, como você falou, é algo sobrenatural. Como eu via tanto, era praticamente todo culto, aquilo começou a virar algo normal para mim. E isso eu vejo como negativo, porque em alguns momentos você acaba levando aquilo como algo banal, aquilo fica banalizado, né? Então, eu acho que, olhando por essa perspectiva, para mim, ter tanta exposição a isso, por um lado, esfriou meu coração. Mas agora, quando eu olho para trás e tendo nascido de novo e tendo conhecido a Deus, eu vejo a grande bênção que de fato é. Aliás, eu queria compartilhar, o Gilberto Araújo, que foi com a gente para Israel, ele foi lá na igreja. E eu mostrei para ele também esse memorial das muletas e tudo mais, e ele ficou abismado com o lugar. Por quê? Porque o Gilberto Araújo, cara, ele é um fruto que Deus plantou lá atrás através do meu avô. Como? Você deve conhecer um pouco da história dele. A mãe dele acabou se envolvendo com tráfico, ela acabou sendo presa. E o meu avô, né, nessa época, ele orou por uma mulher, eu acredito que foi eu não sei se era Goiânia, no centro-oeste ali, cara, não sei se era Goiânia ou não.
mas orou para uma moça, a moça ressuscitou no velório. Essa moça virou uma missionária e ela pregou para a mãe do Gilberto Araújo dentro da cadeia, e a mãe do Gilberto Araújo aceitou Jesus dentro da cadeia. E por conta disso, o Gilberto Araújo é cristão hoje. E todas as almas que ele ganha, eu vejo como entrando como um fruto que Deus plantou através da vida do meu avô, né? Então, essa história, cara, essa conexão me tocou. Porque eu não sabia dessa história, ele me contou, e ele foi lá e ele honra completamente esse legado de milagres e maravilhas. Então, quando eu começo a olhar para isso, cara, cara, quantas pessoas já vi levantando de cadeira de roda, já vi, pessoas expelindo tumores, eu já vi muita coisa, cara. Então, não tem como eu não ter fé em Deus. Mas o que eu vejo hoje, cara, como é que eu olho para isso? Eu vejo como esse é o legado que Deus nos deixou, através da vida do meu avô, através de tantos outros líderes que já passaram nessa igreja. Então, eu acho que essa é a base, cara, porque é aquilo que o próprio Theo fala, um evangelho sem o sobrenatural não é o evangelho, né? Então, legal, a gente precisa fundamentar nossa igreja na palavra, a gente precisa conhecer melhor a palavra de Deus, mas o reino de Deus é manifesto de uma forma sobrenatural. Então, no início desse ano, eu levei a galera do Regenere lá debaixo do memorial e eu falei para eles, galera, a gente tem um conhecimento legal da Bíblia, a gente está caminhando para fundamentar nosso ministério em cima da palavra, a gente tem buscado isso. Mas a gente tem muito que aprender com as antigas gerações que viviam numa vida completamente em santificação e o reino de Deus se manifestava e pessoas eram curadas. A gente não pode deixar isso morrer nunca. A gente tem uma cultura de oração e jejum e a gente precisa correr atrás disso e a gente precisa fazer a nossa parte, cara. A gente é salvo pela graça e isso não nos custa nada, mas o nosso relacionamento com Deus vai nos custar absolutamente tudo. Então vamos pagar o preço, cara. É isso que eu falei para eles, é isso que eu sinto, é isso que eu acredito. A gente precisa pagar o preço para o relacionamento que Deus quer que a gente tenha com Ele. Isso vai nos custar morrer diariamente para nossa carne. Isso vai nos custar horas e horas de oração na madrugada. Isso vai nos custar dias de jejum. O meu avô vivia isso, cara. Entendeu? Então não tem segredo, não tem corta-caminho, não tem atalho. O caminho é esse, todo mundo sabe o caminho, mas poucas pessoas têm o que é requerido para fazer, para cumprir aquilo que todos nós sabemos. A gente tem que viver em espírito sempre, né? Então, acho que esse é o legado que a gente traz, esse é o legado que eu entendi, é aquilo que eu quero manter sempre na nossa igreja. E agora, olhando para o futuro, nos capacitando melhor na palavra, nos capacitando melhor como igreja para viver o reino de Deus como um todo, cara. Não existe reino de Deus sem o sobrenatural. Então, esse legado para mim significa absolutamente tudo pra gente. Uou, que animal, cara. Que animal. Eu acho muito legal tudo, a forma como você encara isso, cara. A forma como você enxerga realmente essa questão toda do passado. E você é um cara visionário, né? Então você já está enxergando também o futuro, sem se esquecer do passado. E essa questão toda do sobrenatural, cara, é algo que eu aprendi desde do momento da minha conversão. Eu me converti na Zion Church, né? Na época era Monte Sião. Logo em seguida eu fui fazer um curso do Randy Clark, chama Power Invasion. Não sei se você já ouviu falar, mas ele Já ouvi falar. no Brasil fazer com um grupo de americanos, cara, ensinar as igrejas a orar por cura. E nesse curso eu aprendi, cara, que a gente pode orar pelos enfermos. Eu lembro que eu tinha 6 meses de conversão e eu aprendi, cara, vou orar pelos enfermos pro resto da minha vida, porque isso aqui é algo que é o evangelho, é algo que Jesus fez. E se eu falo de ser como Jesus, cara, não tem como a gente não viver isso, né? Exato. E eu queria fazer isso, tipo, agora, cara. Queria fazer aqui online. Queria orar Amém. pra galera. Eu tenho algumas palavras, Davi. Se você tiver algumas palavras também, cara, entra junto. Eu creio que você deve ter aí já alguma coisa que o Espírito Santo está falando contigo. Mas eu queria orar. Se você está aqui nessa live agora, manda essa live para alguém que você sabe que está doente agora. Escreve aí, digita, fala, mano, entra nessa live agora, porque vai rolar aqui uma oração por cura. E eu creio que pessoas serão curadas. É uma das coisas que eu estou procurando fazer. De manhã eu orei também. De manhã não, à tarde eu estava com o Samuel Cavalcante, que à tarde também a gente orou para uma galera. E outras lives também. Então, assim, cara, aqui a gente é Dunamis, né? E Dunamis te vai orar pelos enfermos, cara. Não tem, Claro. não tem opção.
é uma das coisas que a gente aprendeu muito com o Theo, cara. Que ele falou, cara, não tem opção, é Dunamis. Se é Dunamis, é sobrenatural. E a gente vai fluir no sobrenatural. Claro que a gente não pode forçar a barra, mas a gente sabe que o Espírito Santo, ele tá prestes, ele tá com vontade de simplesmente se mover no sobrenatural e que nós possamos ser esse canal agora. Então, em nome de Jesus, se você tá com alguma dor no teu corpo agora, independente do que for, eu vou pedir para você colocar a mão aí no teu corpo, se é o teu ombro, se é as tuas costas, talvez você está com alguma inflamação nas costas, eu quero orar por você, mas de maneira bem específica. Então você coloca a mão aí onde está doendo, mas de maneira bem específica. Eu sinto no meu coração que tem algumas pessoas que vocês têm tido muita enxaqueca, principalmente no período da noite, ali quando você vai tentar dormir. E eu quero orar por vocês agora também. Eu vou orar por todo mundo, mas também de maneira bem específica para essa galera. Em nome de Jesus, eu declaro cura sobre a tua vida, aonde quer que você esteja, aonde quer que a tua mão esteja agora, qualquer parte do teu corpo que está com alguma enfermidade, eu declaro cura em nome de Jesus. Jesus morreu naquela cruz, ele ressuscitou e ele está vivo, agindo, operando, trazendo cura. Eu libero agora o reino de Deus de maneira sobrenatural aí na tua casa, na tua sala, no teu quarto, aonde você estiver, no teu trabalho também. Eu declaro cura e vida em abundância. Cura sobre cada célula do teu corpo. Você que tem sentido enxaqueca à noite, eu declaro agora, enxaqueca, vai embora em nome de Jesus. Que o sangue venha correr de maneira correta nesse cérebro, em nome de Jesus. Estabelece o teu reino, Senhor. Teu reino que é feito de paz, justiça e alegria. Então, em nome de Jesus, eu ordeno agora, toda enfermidade, vai embora. Vai embora, em nome de Jesus. Amém. Cezão, enquanto você estava orando aí, eu senti que algumas pessoas que estão nos acompanhando nunca tiveram um encontro com Deus e muitas vezes até duvidam da existência de Deus, mas eu senti que Deus vai curar essas pessoas agora de qualquer enfermidade, eu não sei qual, mas que essas pessoas possam ter enfermidades agora e vão ser curadas para que Deus revele a elas que Ele existe, que o Espírito Santo continua agindo e que o poder de Deus continua agindo nessa terra. Senhor, meu Pai, eu oro agora em nome de Jesus que o Senhor visite essas pessoas, Senhor, e que o Senhor demonstre pelo Teu poder e pelo Teu Espírito Santo uma cura agora sobrenatural sobre estes corpos para que essas pessoas possam proclamar que tu és Rei, Senhor, que o Senhor está vivo, que o Senhor morreu, mas ressuscitou e que o Teu Espírito Santo continua agindo. Visite agora essas pessoas, vai tocando agora, vai trazendo curas, milagres e maravilhas, vai fazendo, Senhor, o Teu mover sobrenatural nessas vidas e se demonstre, Senhor, se revele a essas pessoas para que elas possam proclamar que o Senhor é Rei, que o Senhor é Deus, que o Senhor existe, Senhor, meu Pai. Traga agora uma regeneração nessas vidas e uma demonstração do Teu poder, Senhor. Cure agora qualquer doença, qualquer enfermidade, qualquer coisa, em nome de Jesus, saia agora desses corpos para que o Seu nome seja glorificado, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se você tem algum testemunho para compartilhar com a gente, escreve aqui embaixo. A gente quer ouvir, quer ler aquilo que Deus está fazendo agora. O testemunho de Cristo é o Glória a Deus. profecia. Toda vez que você testemunha o que Cristo fez, você está profetizando e você está liderando para que Ele venha a agir novamente. Então compartilha com a gente aqui embaixo. Eu quero orar também, se você tem algum problema de refluxo, gastrite, alguma coisa nas válvulas aqui do teu intestino, do teu estômago, eu declaro agora o fogo do Espírito Santo atingindo agora a tua vida, atingindo cada célula do teu corpo. Declaro o fogo do Espírito Santo atingindo o teu quarto, a tua casa, a tua sala, manifestação da presença de Deus aí onde você estiver. Eu declaro agora essa cura sobrenatural. Talvez você já fez até exames, talvez você já fez até já está diagnosticado o que você tem. Eu declaro uma reversão de maneira sobrenatural através do sangue poderoso de Jesus. Que os próximos exames que você vai fazer, você, o médico, vocês não vão entender nada, porque Deus ele está agindo agora e está tocando na tua vida. Então eu declaro que você vai ficar liberto 100% daquilo que te fazia mal. Talvez você comia algumas coisas e você se sentia mal. Você vai começar a ver um alívio em relação a isso. Doença celíaca, eu declaro agora você sendo curado
em nome de Jesus. Você que é intolerante a glúten, eu declaro de maneira também sobrenatural uma transformação química e biológica no teu corpo, atingindo agora para atuar da maneira que Deus te criou para ser. Em nome de Jesus, toda rejeição alimentar, eu cancelo em nome de Jesus. Amém. 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 Choraba. Glória a Deus, cara. Eu sinto agora Você que tem mais alguma? pessoas. Vai lá. A gente já viu um relato aqui de uma pessoa que falou sobre um renovo espiritual e assim, tudo que eu sinto são coisas mais espirituais nesse momento, de pessoas que às vezes estão sem esperança ou estão fracas espiritualmente. Eu queria orar em cima disso porque o mover sobrenatural, ele não é limitado a curas e milagres e maravilhas, ele vai muito além, ele vai naquilo que de fato importa, trazendo vida e vida em abundância dentro do nosso espírito. Então eu queria orar, Senhor, meu Pai, agora, que o Senhor traga esse renovo espiritual, que o Senhor traga esperança, que o Senhor remova agora toda a depressão, toda a falta de esperança, toda dor, Senhor, interna, toda a cura da alma agora, Senhor. Eu peço agora que o Senhor cure almas agora. Eu sinto pessoas feridas nas suas almas, carregando angústias, carregando dores, carregando mágoas. Que o Senhor renove agora, Senhor, corações. Que o Senhor traga um renovo de espírito, Senhor, meu Pai, para essas pessoas. E que o Senhor traga, Senhor, a esperança no Teu nome, a fé verdadeira e genuína, Senhor, no Teu Espírito Santo. E eu declaro agora rios de água viva fluindo do interior de pessoas para que elas possam olhar para a vida, Senhor, que o Senhor as dá, a vida em abundância, a vida eterna, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, eu clamo agora para que essas pessoas sejam alcançadas pelo Teu poder e pelo Teu Espírito Santo, Senhor, meu Pai. Eu oro agora em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, cara. Você que está passando também algum tipo de ataque na sua mente, eu declaro também um toque de Deus sobre a tua mente, equilibrando tuas emoções, os teus pensamentos, tuas vontades, teus desejos, principalmente nesse momento de quarentena. Eu declaro agora um equilíbrio emocional sobre a tua vida. Eu declaro você conseguindo tomar conta, né, daquilo que você vai pensar e as suas emoções. Crise de ansiedade eu cancelo em nome de Jesus. Declaro uma estabilidade emocional. Dependente do que você está passando, que você venha encontrar isso em Jesus, que você venha encontrar isso na presença dele e sendo cada vez mais apaixonado na intimidade com ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Portas abertas de emprego, cara. Eu recebi um testemunho hoje de um jovem da igreja que no meio de tudo isso, ele foi convocado por uma vaga e ele ocupou essa vaga. Glória a Deus, cara. Eu que pessoas que estão nessa live também, talvez você perdeu seu emprego, você já estava procurando emprego, mas eu creio num Deus que abre portas também de emprego. Então, que você venha a ser conectado com pessoas certas, que o teu currículo venha a cair nas mãos certas, que venha a ter um mover em relação a tudo isso, para você também atingir o lugar certo que Deus tem para você nessa temporada. As portas que Deus abre, é Ele que mantém abertas. As portas que você abre, você precisa mantê-las abertas. Então, presta muita atenção naquilo que Deus está fechando, porque quando Ele fecha uma porta, Ele está abrindo uma janela. Eu declaro isso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cezão, a gente está caminhando aí para o final da live por conta do tempo. Só queria te perguntar uma questão. O que passou na sua mente hoje, Sexta-feira Santa? O que isso te trouxe à mente? O que você pensou hoje, cara? Cara, eu marquei várias reuniões no começo da semana para sexta-feira, porque eu estou fazendo várias reuniões durante a semana e apontando umas para sexta para bater o final de semana. E hoje de manhã, cara, eu acordei, lembrei que era Sexta-feira Santa e eu tava com vários compromissos e eu saí cancelando os compromissos, cara. Eu mantive só a tua live e a live com o Samuel, e o restante que eu tinha para fazer eu cancelei, porque eu comecei a lembrar da importância que é isso, que não é mais um dia comum, não é só mais um dia, né? Eu até confesso que eu tinha encarado isso como, cara, mais um dia que eu vou estar em casa, vamos fazer as coisas aqui, vamos marcar umas reuniões, vamos fazer o negócio acontecer. Mas hoje, cara, é um dia extremamente especial que a gente, mesmo nesse processo de estar em casa, a gente precisa relembrar
daquilo que Jesus fez por nós. Hoje é o dia da entrega, né? Do estar consumado. Hoje é um cara tão significante para nós, na nossa fé, naquilo que a gente acredita, que a gente não pode permitir com que esse dia venha passar batido, sabe? Então, é isso que Deus ministrou no meu coração, para a gente não baixar a guarda e ficar desatento, mesmo no processo que a gente está vivendo e que as coisas estão meio diferentes, mas a Páscoa não muda, né? Sim. O significado da Sexta-feira Santa é algo que não muda. Então, que a gente venha, nesses próximos dias aí, hoje, amanhã e domingo, que a gente venha realmente focar nisso que é a Páscoa e nisso que é a entrega de Jesus, né? Legal, eu te cara. falo que eu tô, entendeu? Eu tô compartilhando um puxão de orelha que eu tomei hoje de manhã. Então, é muito importante a gente não esquecer realmente do que é a Páscoa. Não é ovo de Páscoa, a gente sabe, né? Sim. Cara, eu voltei lá para Israel, mano. Eu voltei lá para Israel quando a gente visitou o túmulo onde Jesus esteve e o túmulo estava vazio, cara. Eu não sei se você participou daquele culto que a gente fez depois de visitar o túmulo com os pastores americanos. Eu não sei como é que isso foi para você, cara, mas foi uma atmosfera espiritual muito forte para mim. Eu senti demais a presença de Deus ali. E hoje foi um dia de voltar a isso, né? Eu fui mais cedo, fui almoçar lá na casa dos meus pais, na Serra da Cantareira, onde eles têm uma casa, para sair um pouco e descansar um pouco a cabeça e ir para a natureza, para você ficar um pouco mais reflexivo. E, cara, isso que esteve na minha mente hoje, voltei lá para Israel, falei, cara, Deus já me proporcionou tanta coisa boa e, além de tudo, eu fui lá no lugar onde ele esteve e pude presenciar a atmosfera espiritual que está naquele lugar, que é a centralidade da nossa fé. Se o túmulo estivesse com um corpo lá hoje, claro que, né, pelo tempo já não estaria, mas se ele não tivesse ressuscitado, cara, Paulo nos disse que em vão seria a nossa fé. Mas a nossa fé não é em vão, o túmulo está vazio, cara. Então, isso que esteve na minha mente hoje, cara, isso é uma explosão de esperança para o meu coração, porque eu sei que a gente pode fazer essa live aqui, e a gente pode orar por pessoas e pessoas vão ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus por conta disso, porque Jesus ressuscitou. Tudo é por conta disso, tudo é por conta da ressurreição, cara. Então, hoje foi um dia muito especial para mim aqui, ó, da minha cabeça, o Espírito Santo falando ao meu coração, e foi um dia muito bom, cara. Glória a Deus, cara, glória a Deus. Que nessa época aí de quarentena, eu quero também reforçar você que está aí na tua casa, prepara, porque domingo vai ser muito forte, cara. O que vai acontecer online nas igrejas, o que vai acontecer, cara, assim, de maneira profética também, presencial também, mas profética para nossa nação. Nesse domingo é algo muito forte, é algo muito intenso e eu creio, sabe, que Jesus vai se mostrar de uma maneira nova para nós depois de tudo isso. Amém, A gente cara. nunca imaginou uma Páscoa desse jeito, não é verdade? Tipo, cada um na Verdade. sua casa. Foi assim que eles passaram também a Páscoa no Antigo Testamento, né? Quando a gente Sim. começa a ver cada um na sua casa, com a sua família, aqueles que tinham talvez uma família pequena, pegava aí mais uns 2, 3, puxava para comer junto, matava um carneiro e vida que segue, sabe, cara? Cara, eu creio que a gente realmente vai sair disso daqui diferente, cara. Domingo Eu vai ser creio. forte. Eu creio nisso também, cara. E é o momento agora para criar raiz para baixo, para quando a gente sair disso, a gente estar preparado para aquilo que Deus vai derramar de novo sobre a igreja, sobre a nação, sobre o mundo todo, cara. Amém. Amém, Davi. Obrigado, cara. Foi muito bom bater um Valeu. papo contigo. Foi muito bom aí conversar. Obrigado pelo teu tempo aí, essa Tamo Sexta-feira junto. Santa. Até te peço desculpa aí, cara. Quando eu Que marquei, isso. eu só fui pro calendário. Depois que eu olhei, hoje de manhã que eu comecei a me tocar, eu falei, cara, eu tô chamando os caras aqui. De repente eles estão cheios de coisa para fazer. Que Mas isso. brigadão pelo teu tempo. Tamo junto, Um cara. Foi forte muito abraço. bom. Uma ótima Páscoa aí. Eu também, cara. Um abraço pra você, boa Páscoa, que Deus abençoe, cara. Tamo junto. Valeu, abraço. Falou, galera. Beijo, boa noite para todo mundo. Falou.